Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica, ou melhor, essa é a live do canal Gestão Pública Estratégica. Muito feliz de estar, mais um dia com vocês. Hoje é a nossa sexta live, de um total de 8 lives que nós faremos para a Maratona do Gestor Público. Cada dia eu trago algum assunto para a gente poder conversar, que fala muito sobre obstáculos e desafios que o gestor público enfrenta no seu dia a dia, mas também a gente traz algumas oportunidades e dicas de como esse gestor público pode se desenvolver para que os desafios sejam enfrentados, né? Esses obstáculos sejam superados. Porque é o que a gente tem conversado muito ao longo de todos esses dias, obstáculos, desafios, todo gestor público vai enfrentar, né? Até porque às vezes a gente não tem o controle de tudo que pode acontecer com o nosso setor, com a nossa equipe. Mas uma coisa é certa, quanto mais preparado tiver o gestor público, quanto mais capacitado, quanto melhores forem as competências desenvolvidas por esse gestor público, menores tenderão a ser esses desafios, mais rápido será possível enfrentar esses desafios. Ou pode ser que muitas vezes esse gestor público, né, tão capacitado, com boas competências, às vezes passe por situações que ele nem perceba que seja um desafio, mas que para muitos outros gestores públicos é muito desafiante. Então, a gente sempre vai perceber que isso só é possível quando o gestor público está mais preparado. E também, como a gente já falou, acho que foi nessa segunda live, a gente nunca pode parar de se desenvolver, de buscar por um novo aprendizado, por mais conhecimento. Então, é sempre importante para nós buscar por novos aprendizados. Deixa eu aqui colocar uma boa noite no chat. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Se tiver alguma coisinha, é só falar pelo chat, tá bom? Hoje nós vamos falar, assim, acaba sendo também um obstáculo, a gente conversou ontem também, o que para muitos gestores seria um obstáculo. Hoje eu acabei pensando em em um outro assunto que é um grande obstáculo. Eu até acho que muitos gestores que eu converso, né, que eu tenho convívio, muitos gestores acabam me falando muito sobre isso. Então, é um dos grandes desafios. Como que a gente enfrenta isso? Se capacitando. Então, eu vou abrir aqui o nosso slide para eu anunciar qual será o nosso assunto de hoje. Pessoal, lembrando que no dia 1º de fevereiro a gente vai estar sem som. Está sem som no Facebook. Tá um minutinho, tá aí, tá. Teste, teste. Tem alguém no YouTube que pode me dizer como é que tá o som no YouTube? Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minutinho, tá, pessoal? Ó, pra mim tá aparecendo no Facebook que tá com som. Só um minutinho, tá, pessoal? Ó, pra mim tá aparecendo no Facebook que tá com som. Boa noite, Fê. Vamos lá, a Fê tá falando que vai assistir pelo notebook, que lá o chat tá com problema, mas estou aqui, boa noite a todos. No YouTube tá com som. Ítalo, você pode testar novamente, por favor? Eu abri aqui o meu Facebook e eu tô vendo que tem um som. Se você perceber na live, na parte de baixo da tela no Facebook, tem o ícone do som, que automaticamente ele vem como desabilitado, ele vem como sem som. Então você precisa clicar nesse link, ele fica embaixo da tela. Dá uma olhadinha e daí você me fala por aqui, tudo bem?
deixa eu abrir aqui. Qualquer coisa, o pessoal é só não falar, porque essas tecnologias, elas são maravilhosas, mas às vezes elas dão uma canseira na gente, né? Eu estou, na verdade, até feliz de poder dar mais aulas, assim, online, porque antes, principalmente na época que eu era professora universitária, e a universidade para a qual eu trabalhava eram tantos campos, aí um dia eu estava na Barra Funda, outro dia eu estava em Santa Mara, outro dia eu estava na Vergueiro, também às vezes eu ia, nem lembro, mas cada dia, assim, se bobear, às vezes me mandava para um lugar diferente. E agora online a gente está fazendo na nossa casa, muito legal. E para vocês que estão buscando por aprendizado, é muito mais fácil, né? E tem uma oferta muito grande. Para nós, gestores públicos, é isso que a gente precisa buscar sempre, por mais informação, para que a gente possa desenvolver. Então vamos lá, qual que é o assunto da nossa live de hoje? Que é um dos maiores desafios de todos os gestores públicos que eu conheço, com quem eu converso, que é o gestor e a equipe estão desmotivados e pouco produtivos, né? Até porque a baixa da produtividade é um resultado direto, é uma consequência direta da falta de motivação dos funcionários e do gestor também. E aí a grande pergunta é, né, a grande dúvida dos gestores públicos é o que eu posso fazer para aumentar essa motivação, até mesmo dele como gestor. Então, esse é um grande desafio e é isso que a gente vai conversar sobre hoje. Nós vamos falar mesmo de motivação. Tudo bem? Tudo bem por aí, pessoal? Qualquer coisa é só me mandar mensagem pelo chat, tá? Vamos lá, para a gente começar a pensar. Eu trouxe uma definição do que é motivação. Apesar que esse é um assunto que é muito falado, é muito conhecido, já é até assim, rotineiro, até simples. Acredito que pelo menos a definição não seja um grande desafio para vocês. Eu trouxe uma, poderiam ter diversas outras. Boa noite, Mai. O que seria, então? Trouxe uma definição. Motivação é um processo interno que energiza. Então, aqui, essa pequena frase, ela já traz uma informação importante. A motivação, ela é alguma coisa que está dentro de nós, ela é intrínseca ao ser humano, tá? Então, ela é uma força que qualquer pessoa tem, por algum motivo, que faz com que ela tenha uma energia para ela poder tomar uma ação, tá? Então, a gente sempre fala que, inicialmente, a motivação ela é intrínseca, ela está dentro da pessoa. E que, então, essa ação, né, essa força interna energiza, direciona e sustenta o comportamento de cada indivíduo. Então, a partir dessa carga de energia, ou pela falta dessa carga de energia, as ações de cada indivíduo e o seu comportamento acaba sendo direcionado e sustentado por essa força interna e intrínseca. Então, essa força pessoal faz com que uma pessoa se comporte de determinada maneira. Um profissional engajado e altamente motivado supera expectativas. Então, por exemplo, né, um profissional que tem essa energia forte, latente, ele vai, de alguma forma, ele vai ter uma energia maior para poder colocar em favor do trabalho, do serviço, aqui a gente está falando de serviço público, né? Então, em prol da sociedade, uma vez que ele está mais engajado, mais comprometido em apresentar os resultados para a sociedade, e aí ele acaba superando as expectativas de todos, da sua equipe, às vezes até mesmo dele e do gestor. Então, a motivação, ela é uma força importantíssima quando a gente pensa em produtividade e resultados. Para a gente, um gestor que tem uma equipe bem motivada, ele tenderá, poderia dizer assim, 100% de certeza que essa equipe que está bem motivada vai ter resultados melhores que uma equipe que não está motivada. Só que aí vocês poderiam me perguntar, mas Renata, se você está falando que essa motivação é um processo interno, como é que eu, gestor, posso trabalhar com isso? O ponto, assim, será que só ações internas que geram motivação, ou pode ser que acontecimentos externos ou situações externas também geram essa motivação? Sim, ela é gerada por situações externas, só que o ponto é o seguinte, às vezes
uma situação ou um benefício ou um resultado que vem externamente para uma determinada pessoa pode deixá-la motivada, mas pode não deixá-la motivada. Em compensação para outra, a deixa motivada, porque o que vai dizer que esse profissional se sentiu motivado por uma determinada situação, um fator externo, é o comportamento interno dele, é essa reação intrínseca interna do profissional. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função comissionada, tá? Na minha equipe, eu acabei como gestor, veio uma função comissionada extra para o meu setor, então eu acabo escolhendo para poder dar essa função comissionada para um determinado servidor da equipe. Pode ser que esse servidor, ao receber essa verba extra, ele se sinta motivado, porque isso é alguma coisa que para ele é importante, por diversos motivos. Vai lhe dar mais tranquilidade financeira, vai poder comprar coisas, objetos que antes ele não poderia, enfim. Então, pode ser que esse funcionário, diante dessa ação externa, esse fato, esse produto externo, para ele, o faça se sentir mais motivado para apresentar resultado, porque ele está ganhando uma extra, uma verba extra. Agora, pode ser que para outro profissional isso não seja alguma coisa importante. Isso não lhe motiva. Para ele, assim, tudo bem. Você quer me dar uma função extra? Tudo bem, tranquilo. Então, pode acontecer. Você fala assim, nossa, mas isso é tão importante. Sim, para algumas pessoas pode ser. Pode ser que para esse outro, ele não está tão preocupado em receber uma função extra, mas se você oferecer para ele, por exemplo, um horário mais flexível, para que ele possa entrar, pode ser um pouquinho mais tarde, ou às vezes pode ser um pouco mais cedo. Então, às vezes, esse horário flexível seja mais importante para um determinado servidor. O dinheiro pode ser alguma coisa mais importante para o outro. Agora, quem é que vai dizer que isso, de fato, o motivo não é a ação intrínseca dele, tá? Por isso que a gente, às vezes, fala, né? É difícil você motivar os funcionários? É um desafio. Para o líder, independente se é na iniciativa privada ou em organizações públicas, é um grande desafio manter os funcionários motivados. A diferença da iniciativa privada para organizações públicas, para o governo, é que as empresas privadas, elas investem muito dinheiro para fazer esse processo de motivação para o funcionário. Porque quanto mais motivado esse funcionário, mais produtivo ele é, melhores resultados essa empresa tem, mais lucro. E no caso do governo, existem algumas limitações que o gestor público tem de conseguir motivar os funcionários, de engajá-los, oferecendo assim, aspectos externos, mas que pode ajudá-lo ele nessa sua motivação. Então, às vezes, esse é um grande desafio para o gestor público. Imagina, você tem uma equipe, todo mundo é maravilhoso, todo mundo deveria ser reconhecido por esse bom trabalho que ele oferece, mas eu não tenho função comissionada para dar para todo mundo. E não tem o que fazer. Os funcionários trabalham tanto e o salário deles não é o suficiente para eles terem uma vida tranquila e confortável. Então, eles ficam preocupados com outras coisas. Só que o gestor público não tem como dar um aumento, né? Porque o nosso aumento vem a partir de aprovações de leis. Então, são várias ações que, às vezes, na iniciativa privada é mais fácil de fazer a motivação dos seus funcionários do que na organização pública. Contudo, no caso de uma organização privada que investe bastante para motivar os seus funcionários, só que os resultados não aparecem, o funcionário continua pouco produtivo, o que acontece na iniciativa privada? Corta. Esse funcionário é demitido, passa para outro. Enquanto que na organização pública, esse funcionário está desmotivado, ele está pouco produtivo, mas na maioria das vezes, vamos dizer que sempre acontecerá isso, mas esse funcionário vai continuar trabalhando na organização pública, né? Ele vai continuar vinculado a essa organização pública. E aí a gente tem um grande problema, porque às vezes você tem uma quantidade de funcionários que aparentemente é maior do que a necessidade de um determinado setor, mas não todos os funcionários estão motivados. E aí o gestor ele tem que fazer alguma coisa, porque ele precisa contar com essa mão de obra. Porque a corregedoria, o órgão fiscalizador está ali cobrando resultado, está vendo que você tem, sei lá, 10 funcionários com você na sua equipe, mas eles não estão produzindo como deveria. Até você explicar, eles não estão motivados, eu não tenho nada que eu possa fazer para motivá-los, o gestor público tem que dar o seu jeito, né, na maioria das vezes. E aí, aqui tem um ponto super importante.
Será que o gestor também está desmotivado? Será que isso pode acontecer? Então, ó, se a gente fala que um profissional engajado e altamente motivado, ele supera expectativas. Então, esse funcionário pode ser um membro da nossa equipe, mas também pode ser o gestor. O gestor motivado, ele também vai superar as expectativas. Agora, um profissional que tem um baixo empenho, que a sua produtividade é baixa também, ele provavelmente é um funcionário que está pouco motivado a fazer esse trabalho, a cumprir as suas responsabilidades, a atuar nessa ação. E aí a pergunta que a gente faz, né? Mas qual desses dois funcionários você quer ter na sua equipe? Um funcionário motivado ou um funcionário desmotivado? Aí o ponto é o seguinte, Renata, mas eu não tenho como escolher. Né? A lotação do setor do qual eu gerencio é definida pelo setor de gestão de pessoas do meu órgão. Então, eu recebo quem der. Perfeito. Então, assim, se eu não tenho opção de escolha, qual é o funcionário que eu quero, então eu não posso escolher um funcionário motivado, o que eu tenho que fazer como gestor? Eu tenho que trabalhar a motivação dele, porque ele é importante que esse funcionário esteja motivado para que esses resultados do meu setor sejam positivos, sejam produtivos. Então, assim, é uma responsabilidade do gestor. Ele precisa fazer esse trabalho de motivação da sua equipe, encontrar soluções. Então, outra pergunta que eu trago é, será que apenas a equipe, os funcionários da equipe precisam estar motivados? Ou será que o gestor também precisa, ou deve estar motivado? E, às vezes, a gente esquece, a gente fala muito em gestão de pessoas, eu que estudo, né, administração desde há muitos anos, né, a minha formação inicial e todas as pós, o mestrado, sempre, a minha área é administração, a gente sempre fala em gestão de pessoas sobre a equipe, a gente fala de servidores. Eu não lembro nunca de ter assistido uma aula que não tenha sido a minha aula, né, eu dando a aula, que falava que o gestor também precisava se motivar. E eu digo isso, e eu fui aprendendo isso, no dia a dia. Eu, como gestora, eu conseguia perceber quanto eu era mais produtiva quando eu estava motivada, mesmo estando no cargo de gestão, e quando eu estava menos produtiva em épocas que eu não estava me sentindo tão motivada, mesmo estando no cargo de gestão. Então, assim, para que os resultados sejam positivos, o gestor e a equipe precisam estar motivados. Algumas pessoas vão falar assim, e era muitas vezes, né? Eu, quando estou em cargo de gestão, e eu já eu estava fazendo mais ou menos uma conta desses 15 anos que eu estou no tribunal, 10 ou 11 anos eu estava ocupando algum cargo de gestão. E o engraçado é que todas as vezes que eu deixei um cargo de gestão, é porque eu quis deixar o cargo de gestão. É porque em algum momento eu entendi que eu já não tinha mais motivação naquele momento para assumir esse cargo de gestão. Eu posso dizer que o que mais compensa para mim, o que mais me motiva a me manter no cargo de gestão, é eu perceber que eu estou aprendendo estando nesse cargo. Então, assim, o meu benefício direto, o que me inspira, o que motiva, é perceber que eu estou me desenvolvendo como profissional. Quanto mais eu aprendo, mais eu me desenvolvo. E aí chega um momento que eu assumo determinado cargo, fico alguns anos nesse cargo, e aí eu percebo que eu já vi tudo que eu tinha que ver e ele já não é mais novidade, eu já não encontro mais desafios naquele cargo. Aí, para mim, é a situação que eu opto por deixar o cargo. E aí eu vou para um outro setor, ou eu vou para um outro cargo de gestão buscando novos desafios. Então, eu posso te dizer assim, o que me motiva quando eu assumo um cargo de gestão é o aprendizado. Cada setor é um setor diferente. Então, cada setor que eu ocupo cargo de gestão me dá uma oportunidade de aprender mais. Quando eu já chego naquele nível que eu acho que é o máximo que eu poderia atingir como gestora, aí já está na hora de eu buscar por outros caminhos. Então, o que eu, ao longo de todos esses meus 15 anos de tribunal, todas as vezes, exceto para o primeiro ano que eu tinha acabado de chegar no tribunal, mas todas as vezes que eu assumi o cargo de gestão é porque eu quis, e todas as vezes que eu deixei do cargo de gestão foi porque eu quis. E uma das coisas que sempre foram importantes para mim, e que às vezes me dá uma certa vantagem com os outros servidores públicos do meu órgão, então na hora, por exemplo, de ser escolhido para um cargo de gestão, eu sou escolhida e um outro não, Desculpa, feliz com a mensagem, Martim. Então, o que eu ia falar? Esqueci.
Então todos esses anos que eu trabalhei no tribunal, exceto pelo primeiro ano, que era o primeiro ano, todas as vezes que eu assumi o cargo de gestão, é porque eu me coloquei, quis assumir esse cargo de gestão, me preparei para assumir o cargo de gestão, e toda vez que eu deixei o cargo de gestão é porque eu quis deixar o cargo de gestão, porque eu queria pensar em outras oportunidades. E o que me dava vantagem na hora de ser escolhida para um cargo de gestão do que um outro funcionário do mesmo órgão que eu trabalho? É o desenvolvimento de competências. Então, competências gerenciais, eu sempre tive mais do que qualquer outra pessoa com quem eu, digamos, estaria competindo por um cargo de gestão no órgão onde eu trabalho. Gerencialmente, eu estava acima. E como é que isso é possível? Se desenvolvendo, buscando por novo conhecimento. Tanto que ao longo desses 15 anos de tribunal, eu também tenho 15 anos de estudos e aprendizado, e a minha área é a administração, que eu de fato gosto de fazer. Vamos lá, Nanda? Imagina, nós então que você passa o aprendizado. Então, Fê, imagina que eu sempre estou tentando passar esse aprendizado. E eu acho que isso é a responsabilidade de qualquer profissional que trabalha conosco. Todo profissional que tem um conhecimento acima do que os outros da sua equipe, seja por tempo de serviço, né, tempo nesse setor, nessa organização, ou porque ele tem um conhecimento diferente dos membros da sua equipe, eu entendo que é responsabilidade desse profissional mais experiente passar a informação para os outros membros da equipe. Porque assim a gente tem um desenvolvimento que é homogêneo com todos, então todo mundo ganha. As relações interpessoais da equipe vão ficar mais fortes por conta até desse compartilhamento de conhecimento. E no final, os resultados do setor sempre vai ser maior, porque todo mundo crescendo junto. Então, eu, particularmente, como profissional, mesmo quando eu não estou no cargo de gestão, eu me sinto obrigada em ensinar os outros. Até hoje a minha chefe, às vezes, deve achar, né, a louca da Renata, mas sempre que eu tenho a oportunidade de ensinar alguém para fazer um trabalho, eu faço. Às vezes pode ser que dê a sensação para as pessoas que a Renata está querendo passar o serviço que ela não quer mais. Na verdade, até pode ser, mas o que eu quero é que todo mundo saiba. Se todo mundo souber o que eu sei, eu tenho o direito de tirar férias. Eu tenho o direito de tirar uma licença médica, mas que agora, na hora do Covid, ninguém quer uma licença médica, né? Nem pensar. Eu quero ter o direito de pedir exoneração e sair do órgão quando eu quiser. Eu quero ter até o direito de morrer, porque eu não estou levando nada do túmulo para mim. Eu já compartilhei isso com todo mundo. Tá? Então, eu digo mesmo que é um direito que eu tenho, que eu quero ter, uma vez que todo mundo saiba o que eu sei. Que é isso que eu estou fazendo no canal, né? Então, vamos lá. Por que o gestor precisa conhecer e entender sobre motivação? Porque, assim, eu pergunto, quem é que precisa saber disso? É o funcionário? Ou é o servidor da nossa equipe? Não. Quem precisa saber disso e saber como lidar com isso e chegar a esse ponto é o gestor. Por que ele precisa saber? Porque quanto maior é a motivação dele e da sua equipe, maior é a resiliência de todos eles. Porque, assim, por mais que ele esteja enfrentando desafios, e por mais que esses desafios sejam difíceis, quanto mais motivado você está para enfrentar esse desafio, mais resiliente você é, mesmo que esse desafio está parecendo difícil. Se você enfrenta, você está lá diante de um desafio muito difícil, mas você não está se sentindo motivado, você quer desistir, né? Você quer deixar isso de lado, você quer sair, e aí é complicado. Por isso que é importante dar motivação. Também aumenta a gente tem mais persistência quando a gente está mais motivado, né? Estou motivado, deixa isso para lá, deixa que outra pessoa resolva. Tô com uma coceira no nariz hoje, gente, desculpa. Maior engajamento com a equipe. Quanto mais motivado você está, mais você está disposto a engajar, interagir com a sua equipe e com a organização como um todo. E isso eu posso perceber. Quando eu estou bem motivada, eu estou falando com todo mundo, estou fazendo contatos com todo mundo. Adoro em outros prédios da minha organização encontrar com pessoas que eu trabalhei no passado, que eu conheci no passado, e eu quero conversar, e é diferente, e mesmo com a minha equipe, né? Aí eu fico cada vez mais interessada em ajudá-los, em ensiná-los. Então, quanto mais motivação a gente tem, mais a gente tem esse engajamento. Maior também é o interesse em buscar conhecimento. Pensa só, por que você vai buscar um conhecimento? Pode ser que você esteja indo buscar um conhecimento porque você está enfrentando um desafio.
Mas, se você está motivado, você está disposto a enfrentar esse desafio. E aí você percebe que, nossa, se eu tiver mais conhecimento, vai ser mais fácil. E aí, essa motivação também vai ajudá-lo a se matricular num curso, por exemplo. A buscar um curso que o seu próprio órgão esteja dando, ou às vezes, e buscar por pessoas dentro da sua própria organização que possam te dar informação. Então, quanto mais motivado você tiver, mais fácil, mais interesse você vai ter em buscar por mais conhecimento, independente seja um curso formal, seja um curso informal, seja assistir os vídeos no YouTube da professora Renata Ferretti, ou seja conversar com seus colegas, seus pares que podem compartilhar algum tipo de conhecimento. E então, você está mais motivado, ter mais interesse em desenvolver competências. Por quê? Aí você vai falar assim, Renata, mas buscar por conhecimento é a mesma coisa que desenvolver competências? Não. Eu posso dizer assim, que buscar conhecimento faz parte do desenvolver competências, tá? Então, por exemplo, um dos passos para eu poder desenvolver uma competência é buscar um conhecimento teórico, por exemplo. Entender como uma situação funciona. Então, isso é o passo 1 para eu desenvolver uma competência. Agora, se eu parar aí, só aprendi, só fui entender o que era, o que funcionava a parte teórica, eu parei o meu processo de aprendizado. Eu tive um conhecimento, mas eu não desenvolvi uma competência. Quando é que eu desenvolvo a competência? Quando eu começo a desenvolver as habilidades para poder colocar essas competências em prática. Se eu não fizer aquilo, né? Se eu não pegar essa teoria e colocar ela na prática, no meu dia a dia, eu nunca vou chegar a desenvolver uma competência. Aí, tem diferença esse desenvolvimento de competências? Tem pessoas que têm mais habilidades, que colocam mais em prática esse determinado conhecimento. Tem pessoas que fez uma vez, falar, entendi como é que faz e deixou isso para lá. Essa pessoa, pode ser que ela nem tenha desenvolvido. Ou pode ser que ela precise de mais tempo para poder desenvolver uma competência. Tudo bem? E também, quanto maior a motivação, maior é a determinação para solucionar conflitos. A gente vai ver que a falta de motivação dos funcionários acaba impactando no aumento dos conflitos que existem na nossa equipe. Então, quanto mais motivado eu tiver, eu como gestor ou os colegas, mais motivada eu vou estar para tentar solucionar esses conflitos se eu não conseguir até evitá-los. E maior vai ser a minha eficiência. É um relacionamento direto, uma relação direta entre motivação e aumento da eficiência da produtividade. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? É que eu falo bastante, vocês precisam conversar comigo se vocês precisarem tirar alguma dúvida, ok? Vamos lá. Como é que a gente reconhece os sinais de motivação? Como é que o gestor pode perceber que a sua equipe não está motivada ou que ele não está motivado para alcançar os resultados? Quando o gestor e a equipe estão motivados, eles demonstram... Tranquilo, tá aqui. Tranquilo. Então, quando as pessoas não estão motivadas, o gestor e a sua equipe, eles começam a demonstrar alguns comportamentos ou resultados. Então, por exemplo, os conflitos passam a ser mais frequentes, e é isso que a gente falou no slide anterior. Quando as pessoas estão menos motivadas, elas acabam se relacionando com uma qualidade pior, e aí tende a haver mais conflitos. E as pessoas não estão afim de ficar ali, de fazer aquele trabalho, de estarem juntas, então é um pouco complicado. Por isso que os conflitos começam a ficar constantes. Então, pensa, olha para a sua equipe, será que está acontecendo muitos conflitos ou não? Provavelmente esses conflitos estão relacionados com a falta de motivação dos funcionários, tá? Vamos cabelos. Outra situação é as metas e os prazos passam a não ser atingidos, tá? Então, se você é um gestor e você começa a perceber que as metas que você tinha traçado não estão sendo atingidos, os prazos que deveriam ter sido atingidos, né, não estão acontecendo, e aí como é que você percebe? Às vezes por reclamação. Às vezes o órgão fiscalizador, seja a corregedoria ou outro órgão, começa a te cobrar por resultados, porque você não entregou no momento certo. Eles podem estar relacionados com a falta de motivação dos funcionários e do gestor. Vão estar sempre? Não, pode ser um problema de gestão, tá? Mas esse acaba sendo um bom indício.
É quando a qualidade do serviço deixa a desejar. Então, por exemplo, você tem um funcionário que ele sempre trabalhou super bem, mas agora você está percebendo que o serviço que ele está oferecendo não está tão bom. Por exemplo, você tem um atendente de público. Esse foi uma pessoa bem extrovertida, bem comunicativa, todo mundo gostava dele. E aí você começa a perceber que ele já está falando menos, não está mais querendo tanto fazer um atendimento, está sendo muito objetivo, muito direto, não tem mais aquela alegria que antes ele tinha para atender o público, provavelmente ele está desmotivado. Pode ser um outro tipo de trabalho que ele faça. Se você começar a perceber que a qualidade do serviço dele está diminuindo e ele já é uma pessoa que ele tinha o conhecimento suficiente para poder fazer esse trabalho, é provável sim que ele esteja motivado. Então, a entrega dele está com uma qualidade pior. A performance e a produtividade despenca. Então, além da qualidade do serviço dele estar ruim, ele pode estar entregando menos. Então, você está percebendo que antes ele fazia, sei lá, tantos mandados, caso de um oficial de justiça, cumpria tantos mandados por dia, agora ele cumpre menos. O médico fazia tantas consultas, agora faz menos. E você está percebendo que a complexidade do trabalho que ele faz continua sendo a mesma? Então, se isso está acontecendo, é porque ele está motivado, ele está desmotivado. Então, a sua performance, a sua produtividade acabam despencando. E aí, você começa a perceber que essa pessoa está ficando frustrada, está ficando meio apática, né? Você está percebendo que essa pessoa já não tem mais tanta felicidade, tanta alegria de fazer esse determinado trabalho, você começa a perceber que a motivação dela está caindo. E aí, é aquilo que a gente vai falar, assim, cada profissional tem um motivo pelo qual o faça estar motivado. E aí, como é que você faz, gestor? Você precisa entender, conhecer cada membro da sua equipe e tentar entender o que o motiva ou não. E então, você precisa atuar nessa situação. Então, conhecer os membros da nossa equipe, conhecer a nossa equipe muito bem, que é até um pouco que a gente falou ontem, né? Para eu ter controle, eu preciso conhecer tudo que eu tô, né? A minha equipe, o meu setor, os meus recursos. E aqui eu te digo, para você fazer motivação, você precisa conhecer todos os membros da sua equipe muito bem. Então, questões que poderiam ser resolvidas com um pouco mais de empenho e vontade, elas são simplesmente empurradas com a barriga. Então, você começa a perceber, gestor, que seu funcionário está fazendo assim de qualquer jeito, essa ideia de empurrar pela barriga, né? Você começa a perceber, meu funcionário hoje está desmotivado. E aí é o ponto, será que isso que está acontecendo não está acontecendo com você, gestor? Será que você não está entrando em conflito com partes, com sociedade, cidadãos, com outros membros da sua própria equipe? Será que você está conseguindo atingir as metas que você impôs a si mesmo? E não necessariamente só do setor? Será que o seu trabalho está tendo qualidade, está deixando a qualidade a desejar? Será que sua performance está diminuindo? Será que você está frustrado? Então, pode ser que quem não está motivado é você. Como é que então a gente motiva a equipe? Eu trouxe alguns passos para a gente ver, tá? Sugestões de como é que a gente pode fazer, de dicas. A gente precisa, como gestor, principalmente, e também outros membros da equipe, entre eles, a gente precisa sempre cultivar a justiça e a equidade. Porque as pessoas que se sentem motivadas quando recebem um tratamento justo, vou até aumentar aqui, só não está nem direito. Então, as pessoas se sentem motivadas quando recebem um tratamento justo e esperam que a organização forneça as condições básicas para atender suas necessidades fisiológicas, econômicas e psicológicas. Então, aqui, gente, a gente começa a pensar na organização pública que eu disse que é um desafio, né? Às vezes a gente não tem mais recursos para poder oferecer para a nossa equipe para que ela se sinta mais motivada. Mas o que a gente espera, né, até como que a organização pública, ela esteja, no mínimo, oferecendo condições básicas para que os funcionários tenham condições boas de trabalho. Né? Então, se sinta pelo menos valorizado, talvez não seja alguma coisa tão grande, mas eu que tenho 15 anos nessa organização que eu trabalho, desde que eu entrei, e isso eu conversando com muitos dos meus colegas mais antigos, as condições de trabalho que hoje a gente tem no órgão onde eu trabalho, elas são muito boas, perto das condições que existiam há 20 anos atrás. Então, por exemplo, eu lembro que hoje a gente tem prédios novos, com bons ambientes, para que os funcionários tenham uma qualidade de vida boa no desenvolvimento das suas atividades. Mas antes falava que os prédios, antes os fóruns ficavam em prédios no centro da cidade de São Paulo, prédios muito antigos, tinham ratos, tinham goteiras,
não tinha espaço, então eram processos na escada, no chão, em tudo que é lugar. Então, o que você espera, né? Que uma pessoa não consegue se sentir motivada, ou ela tem uma energia forte, intrínseca, muito grande, para que ela continue motivada mesmo nessa situação um pouco mais crítica. Então, o que eu digo, né? E aí, quando a gente fala de justiça e equidade, pensando em organização, é que todos os profissionais que trabalham nessa organização, nessa instituição pública, tenham as mesmas condições de trabalho, né? De forma igual, para que de fato tenha essa equidade e essa justiça. Outra, você como gestor, você oferecer esse tratamento justo para todos os profissionais. Isso também é muito importante. Não adianta para uma pessoa que você trata de um jeito e outra de outro. Fazendo um parênteses aqui, a gente faz isso como gestor, tá? As pessoas são diferentes, então a gente dá tratamentos diferentes. Só que em qualidade de tratamento, o gestor precisa entender que ele tem que ser igual. Eu preciso tratar todo mundo bem. Eu preciso ter respeito com todos os meus profissionais, independente que eu fale, né, diferente com as pessoas. Mas o tratamento tem que ser igual, de respeito, de cordialidade, de atenção, porque o gestor precisa dar atenção à sua equipe, o gestor precisa cuidar da sua equipe. Certo? Então, essas condições que a organização dá também tem que ser econômicas. Tem que dar condições para um profissional numa organização pública para que ele tenha a condição de viver bem, né? Ele ter um mínimo de dignidade com o salário que ele ganha. E aí é um ponto. Se você tem servidores públicos que não ganham tão bem, não tem um salário que seja um salário razoável para ele viver bem com a sua família, ele vai tender a buscar um outro tipo de serviço para poder compensar essa falta que a organização pública o faz, né? Não pagando um salário que seja no mínimo suficiente para ele viver bem. Aí você pode falar assim, isso não é o seu problema. De fato, eu como servidora pública federal, eu ganho um bom salário. Mas tem muitas pessoas, muitos profissionais que trabalham para o governo, servidores públicos em diversas partes do país, às vezes de outras esferas, né, estadual, municipal, que eles ganham um salário muito pequeno. Então, não tem, né, não existe essa equidade entre todos os cargos públicos no Brasil. Então, é difícil a gente pensar que o profissional está se sentindo motivado se ele tem um salário que não é tão bom. E aí acaba até não sendo alguma coisa que o gestor consiga resolver, mas ele pode, por exemplo, oferecer um tratamento justo para todo mundo, já ajuda, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá, de tudo que você tem falado, permeia a inteligência emocional. Acho que o gestor é o mais importante para ter esse feeling, aí sim tudo ocorrerá favoravelmente. Sim, Fê. O gestor público, qualquer gestor, né? Qualquer pessoa para assumir um cargo de gestão, como ele tá cuidando de pessoas, né? A gente fala assim, um gestor, mais do que gerenciar pessoas, ele cuida de pessoas, ele desenvolve pessoas. E esse profissional, ele tem que ter a inteligência emocional. Se ele não tem inteligência emocional, não tem uma equipe saudável, né? As pessoas que ficam com ele não conseguem ter uma mentalidade, um psicológico saudável, trabalhando com uma pessoa que não tem a inteligência emocional. Então, o gestor precisa ter isso, é algo importante. Quando a gente fala de conflito, sim, né? É até uma característica muito importante. Aqui eu acabei não falando, a gente vai ter a aula do dia 1º de fevereiro justamente para falar sobre gestão de competências, para falar de competências profissionais, e lá a gente vai falar muito de inteligência emocional. O gestor, ele precisa ter. Se ele não tem como ser gestor. Se ele assumir o cargo de gestão, mas ele não tem inteligência emocional, ele vai tender a sair, porque ele não vai conseguir se manter no cargo muito tempo. Então, sim, é algo extremamente importante para o gestor. É importante que o gestor gere oportunidades de conquista e realização para os seus profissionais. Porque as pessoas querem se sentir orgulhosas do seu trabalho e querem a oportunidade de realizar alguma coisa e ter suas conquistas reconhecidas. Então, você como gestor, você precisa dar oportunidade para os profissionais que trabalham com você de se desenvolverem. Dando tarefas que eles se sentem desafiados a buscar mais conhecimento, porque é assim que eles se desenvolvem e saem da área de conforto. E aí, quando eles conseguem se desenvolver, quando eles conseguem apresentar bons resultados, você precisa
reconhecer que ele fez um bom resultado e valorizá-lo, né? Porque é isso que acontece. A ideia de dar o feedback, né? A pessoa fez alguma coisa positiva, você dá o feedback, parabéns, você fez o serviço super bem, o resultado está maravilhoso, a pessoa, o cidadão que recebeu esse serviço que você prestou está muito satisfeito, ou se caso esse cidadão não deu esse feedback, você como gestor, você precisa dar parabéns, esse serviço que você fez foi muito importante, né? Superou minhas expectativas, estou orgulhoso, né, de tê-lo como um membro da minha equipe. Então, o gestor ele precisa fazer esse trabalho de reconhecimento das conquistas e realizações dos profissionais da sua equipe. Certo? Deixa eu fechar aqui que eu fechei. Ok? Qualquer coisa é só colocar no chat, tá, pessoal? O que mais? A gente precisa demonstrar confiança, né? A gente precisa mostrar à nossa equipe que a gente confia nela. E aqui me veio uma coisa na cabeça agora. Por exemplo, existe um gestor, que eu gosto de chamar esse gestor do gestor sanduíche. É um gestor que abaixo dele tem a equipe, mas acima dele tem um profissional acima. E aí, aqui quando a gente fala de demonstrar confiança, esse gestor, que é o gestor que está no meio entre esse outro gestor e a sua equipe, ele precisa ter a certeza que a pessoa que está acima dele confia no trabalho que ele está fazendo com a sua equipe. Então, demonstrar a confiança também é importante. Ou esse gestor sanduíche que está no meio, perceber que ele tem a confiança que ele precisa para poder desenvolver as suas atividades. Eu diria que a maior parte dos gestores em organizações públicas tem um chefe acima, exceto o presidente da organização, ou o diretor-geral de uma organização. Mas se tem uma organização que tem um presidente e um diretor-geral, significa que o presidente é o chefe do diretor-geral. Então, qualquer pessoa que tem um chefe acima, ele precisa ter a certeza, né, que ele tem a confiança do seu chefe superior. E a equipe, ela precisa ter certeza que o seu chefe, caso seja você confia neles. Quando a gente confia nas pessoas que trabalham conosco, nós estimulamos a responsabilidade. E na medida do possível, nós damos autonomia da pessoa. Se você confia, você dá autonomia. Se você não confia, você não dá autonomia. Então, isso são situações importantes. E aí, analisa como que é a sua relação com a sua equipe. Será que você dá autonomia para eles desenvolverem um bom trabalho ou tudo tem que passar por você para você revisar? Eu vou dizer isso porque muitos dos meus colegas em cargo de gestão, eles têm uma mania horrorosa de querer controlar tudo que os profissionais da sua equipe fazem. E tem até algumas atividades que falam, são muito difíceis, exigem muita responsabilidade, então eu tenho que conferir tudo. Um gestor que fala que ele precisa conferir tudo é um gestor que não tem confiança na sua equipe. Se ele não tem confiança na sua equipe, a equipe percebe que ele não tem confiança, a equipe tende a se sentir mais desmotivada. Fala assim, mas eu tenho competência para fazer isso, tá? Então, se você é um gestor e você acha que você está controlando demais, precisa sempre controlar, você precisa rever, porque isso pode estar impactando na motivação da sua equipe. Eu, particularmente, não fico com um chefe desse. Se o meu chefe está querendo controlar tudo que eu faço, eu dou tchau e vou para um outro setor. Porque eu preciso de autonomia para poder trabalhar. Eu preciso sentir que está havendo confiança no meu trabalho. Senão, eu vou para outro lugar. Alguém vai confiar, entendeu? Então, eu não me sinto motivada num ambiente que não me dê essa autonomia e não confie no meu trabalho. Isso faz com que as pessoas cresçam diante dos desafios, né? Se você dá autonomia para ela para poder fazer o seu trabalho, às vezes tomar uma decisão, você só dá essa autonomia se você prepara a pessoa. Então, você preparou essa pessoa, ela está preparada o suficiente para poder dar esse passo, a hora que ela perceber que ela precisa de um pouco mais de conhecimento para resolver um problema, ela vai ter essa autonomia, essa proatividade de buscar por mais conhecimento para que ela cresça, porque ela está tendo mais desafios. A gente cresce quando a gente enfrenta desafios. A melhor forma de se crescer, seja na vida pessoal ou profissional, é quando a gente tem um desafio. Quando está todo mundo ali, num ambiente super favorável, confortável, a gente está na nossa zona de conforto, a gente não desenvolve, tá? A gente não cresce. Então, é importante. Um ponto importantíssimo para o profissional, para o gestor público, ele precisa valorizar o seu pessoal o tempo todo. Então, eu acabei falando aquela hora, né? De reconhecer quando a pessoa está apresentando um bom resultado, é justamente dar um feedback a essas pessoas. Feedback é uma ferramenta de comunicação importantíssima para o gestor. E um dos impactos diretos da ação de feedback dado pelo gestor público é
aumentar a motivação dos seus profissionais. E aí, né, reconheça os méritos, quando há méritos, se não há méritos, se há algum problema, dê o feedback para que você possa fazer o ajuste do trabalho, mas sempre dê feedback, né? Nós somos humanos, precisamos nos conversar para nos entendermos, então isso é importante. Mostre aos seus funcionários que você se interessa por eles. Né? E como é que você se interessa por um profissional? Como é que você demonstra que você está se interessando por ele? Você está dedicando tempo no desenvolvimento dele, né? Você está tentando entender o que o motiva, o que não motiva, o que pode ser um desafio para ele ou não. Então, você precisa se interessar, perguntar, né? Ficar atento nos sinais que esse profissional está te dando. Porque, assim, as pessoas, elas não são 100%, elas não estão 100% no momento bom, favorável, né? Às vezes a gente tem problemas em casa, às vezes a gente tem problema no trabalho, e o gestor precisa estar atento a isso. Às vezes, né, perguntar como é que está o seu casamento, como é que estão as suas crianças, né, os filhos que você tenha. Já é uma forma de você demonstrar que você se interessa por ele, até porque, né, a vida pessoal do profissional pode impactar na vida profissional, então demonstre esse interesse. Se ele está estudando, que curso ele está fazendo, várias formas. E aí, esse profissional, esse gestor, conhecendo cada vez mais a sua equipe, ele ajuda no desenvolvimento profissional de cada um dos membros. Então, uma forma de se valorizar o profissional é trabalhar individualmente cada membro da sua equipe para o desenvolvimento deles. Então, é assim, conversar com eles individualmente, o que você quer, o que você pensa de futuro, estando nessa organização, estando nesse setor, o que você precisa aprender para poder alcançar esses objetivos, o que você entende que esse profissional pode ter de responsabilidades no futuro, que mais que ele precisa desenvolver competências. Você ajuda esse profissional a se desenvolver até fazendo um plano de carreira para ele, que no serviço público não é comum pensar em planos de carreira para profissionais, porque a gente precisa de planos de carreira. Nem que esse plano de carreira, se a gente falar, não tem uma lei, tem lá a lei que te dá um aumento de R$ 100 por ano. Isso não é um plano de carreira. Um plano de carreira é saber se você está se desenvolvendo profissionalmente, se você está tendo o conhecimento necessário para se desenvolver profissionalmente. Quem precisa fazer isso? Se a estrutura organizacional não lhe permite fazer, é o gestor direto. Quando o gestor faz isso, ele demonstra que ele está interessado na sua equipe. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Pode ir pro... A gente já está acabando. Tranquilo. Vamos lá. Tem uns mãos. Proporcione tarefas importantes. Ofereça desafios aos seus profissionais. As tarefas, quando você divide as tarefas, né, você atribui tarefas para os profissionais, tenha certeza que você está oferecendo um desafio para eles, porque é no desafio que a gente cresce. O funcionário se desenvolve tendo desafios. Delegue tarefas que estimulem talentos e habilidades. A pessoa tem uma ótima habilidade. Você vai dar uma outra atividade completamente diferente, ela vai se sentir esse difícil, vai desmotivá-lo. Então, dê alguma coisa que esteja de acordo com as suas habilidades. Você fala, Renata, mas eu quero que ele desenvolva nesse aspecto. Eu converso com ele, desenvolva um plano para que ele possa desenvolver essas competências e habilidades e acompanhe ele nesse processo, aí você dá as tarefas. Se você dá uma tarefa que está completamente fora dessa qualidade, dessa habilidade profissional, você está desmotivando ele, não ajudando. Comunique como cada tarefa contribui para a organização como um todo. As pessoas precisam entender por que elas estão fazendo isso. Qual é o resultado final disso, né? Por que isso é importante? Então, é importante que o gestor sempre fale isso. Esse trabalho que você está fazendo vai atender um cidadão que está tendo uma determinada dificuldade, isso vai ser positivo. Então, mostre qual que é o resultado final dessa ação dele. Ele entendendo que o que ele faz é importante, ele vai se sentir mais motivado. Aqui, Fê, que você falou da inteligência emocional, o gestor nunca pode perder o autocontrole. Nunca perca o controle, nem exponha a sua equipe em situações humilhantes. É aquela história, um gestor que não tem inteligência emocional, ele expõe a sua equipe em situações humilhantes. E aí não tem jeito, né? O gestor não pode nunca passar por uma situação dessa. Se isso acontece com ele, ele não está pronto para ser gestor, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Inteligência emocional é
importantíssimo a qualquer pessoa que assume o cargo de gestão. Você pode esquecer sua irritação no dia seguinte, mas a sua equipe levará muito mais tempo para recuperar a motivação. Porque ela perde a motivação, é muito mais difícil de se recuperar depois, ainda mais se é uma ação sua, resultante da sua falta de autocontrole e inteligência emocional. Tá? Alguma pergunta? Tudo ótimo. Então tá bom. Uma coisa é só chamar, pessoal. Promova o aprendizado. Algo saiu errado, dê o feedback. Apresente os fatos, mostre as consequências e peça soluções. A oportunidade de contribuir com soluções contrabalanceará o desânimo diante dos erros. Então, por exemplo, errar é comum, tá? Errar faz parte de qualquer pessoa. Isso é uma condição nossa como seres humanos, né? Nós não somos perfeitos, então erramos. O errar não é problema. O problema é não aprender com esses erros. Então, se o gestor está identificando que um profissional da sua equipe errou, então sente junto com ele, demonstre que houve esse erro, e então tente encontrar juntos uma solução para poder resolver esse erro. É assim que você se desenvolve. O gestor erra? Também erra. E aí o gestor, para ele não errar no futuro, ele precisa identificar que ele errou e verificar como ele pode melhorar. Pode ser que esse gestor precise da ajuda da sua equipe para encontrar esse erro e aprender e melhorar? Se for isso, melhor ainda, chame a sua equipe para participar desse processo, mesmo que o erro seja seu como gestor. A oportunidade de contribuir com soluções contrabalanceará o desânimo diante dos erros e também dará à equipe a chance de aprender, que é maravilhoso. O gestor também precisa dar direções claras. A equipe precisa saber o que você espera deles. Caso esse gestor sanduíche tenha alguém acima dele, o gestor precisa entender o que o gestor acima dele pretende com ele. O que ele quer que esse gestor abaixo, o gestor sanduíche, entregue, resolva. Não sei se acontece isso com vocês, na organização que vocês trabalham, mas na minha acontece bastante. Uma pessoa foi escolhida para o cargo de gestão, ela não recebeu as orientações claras, porque isso é comum, as pessoas são colocadas no cargo de gestão e são jogadas lá sem nenhum tipo de informação, de instruções, o que precisa ser feito. E essa pessoa começa a fazer aquilo que dá na cabeça dela, porque ela não está recebendo orientações claras. E aí ela passa a não atingir os objetivos que são esperados e depois disso vem e fala, você agora vai voltar para o cargo que você estava antes, muito obrigada, até mais, e não dá muita explicação. Aí você fala, é um gestor, esse gestor que está sendo dispensado, que foi o culpado? Não, é a organização que não dá as orientações claras para esse gestor. Eu vou dizer para mim, porque eu acho que todas as vezes que eu assumi o cargo de gestão, no órgão que eu trabalho, eu nunca recebi as orientações que precisava. Mas como eu já tinha um pouco conhecimento em gestão, eu já fui e conheci a organização, então eu já sabia mais ou menos o que eu deveria entregar. Mas a organização, nunca ninguém me ligou e falou, e aí, Renato, você está precisando de alguma coisa? Você como gestora, tem alguma coisa que a gente como organização pode te dar? Te dar um curso, te dar uma orientação, te dar um manual para você ler? Nunca teve isso. Então isso é muito comum. Então, se o gestor não tem orientações claras, ele passa a ficar motivado também. Agora, se a sua equipe não tem as motivações, as direções claras, significa que você está errando como gestor. E aí isso vai tender a desmotivar, porque eles não sabem onde eles precisam chegar, o que eles precisam entregar, tá? Ninguém se sente motivado quando não sabe para onde estar indo. Sim, é verdade. É isso mesmo, gente. A gente é jogado aos lobos quando você assume o cargo de gestão, pelo menos no órgão onde eu trabalho. Não sei, né, se acontece isso com todos os órgãos, que eu acredito que há grandes chances, porque é complicado, né? E aí o gestor ele precisa de um apoio, às vezes externo, para poder entender o que ele precisa fazer para poder melhorar e atender melhor os resultados, porque a organização não está dando esse suporte para ele. Estimule o companheirismo dentro da sua equipe, porque passamos a maior parte do nosso tempo no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. E é justamente nesse local onde acontece a maior parte das nossas interações humanas. Nós passamos mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que muitas vezes com a nossa família. Claro que agora, com esse negócio da pandemia, muitos estão trabalhando de casa, então essas interações pessoais estão muito grandes dentro da nossa família.
E aí tem famílias que estão sendo destruídas, né? Porque antes ficava pouco tempo, agora fica demais. Não é brincadeira que é verdade. E, então, por quê? A gente passou a maior parte do nosso tempo estando com os nossos colegas de trabalho. E agora a gente tem que ficar em casa mais tempo com os nossos familiares. Então, isso pode ser um parque. Então, aqui pode até mudar. Agora eu preciso rever pós-pandemia como é que fica esse slide. Mas, uma vez que a gente tem um contato muito grande com os nossos colegas de trabalho, mesmo que hoje seja virtualmente, a gente precisa pensar que essas relações interpessoais entre os membros da equipe, elas são importantíssimas para a motivação no trabalho. Se você trabalha num setor que tem um clima organizacional ruim, né, um ar ruim, as pessoas não se dão bem, as pessoas não conversam direito, as pessoas não têm boas interações pessoais, essa pessoa tende a ficar desmotivada para trabalhar. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. De trabalhar num lugar, tinha um lugar até muito interessante, mas se puder, acho que outros também já passei. O pessoal, para mim, tá? Na minha percepção, o pessoal era meio estranho, o pessoal não queria muito falar comigo, o pessoal nem fazia muita questão que eu tava lá, e aí era um clima ruim para mim, pode ser que para eles não. Mas, por exemplo, essas interações que eu tinha de trabalho naquele local, de trabalho, eu tô falando nessa organização pública que eu trabalho já há 15 anos, já aconteceu de eu ficar em ambientes que as interações sociais não eram positivas para mim. O que acontecia? Eu era uma pessoa desmotivada. Poderia ter outros motivos? Poderia, mas esse era um dos grandes motivos, entendeu? Essa falta de companheirismo dos membros da equipe acabava me provocando uma forma de me desmotivar. Invista em processos e treinamentos para você e os seus funcionários a fim de melhorar as habilidades de comunicação. Por exemplo, você como gestor vai buscar conhecimento na área de comunicação, como se comunicar melhor, porque isso vai te ajudar nas interações pessoais. E também sugira aos seus funcionários, da sua equipe, que também façam isso. Às vezes, as organizações públicas hoje dão cursos, eles mesmos têm escolas dentro da própria organização para poder formar os profissionais internos. E hoje é muito comum dar cursos que são voltados para a comunicação, seja, por exemplo, feedback. Eu, muitas vezes, sou convidada para dar o curso de feedback, porque é uma ferramenta importante e isso impacta nas interações sociais que impactam na motivação dos funcionários. Tem hoje comum a gente ouvir falar comunicação não violenta. Eu nunca participei desse curso, mas eu acho que todas as comunicações em ambiente de trabalho têm que ser não violentas. Mas essa não é a minha área de expertise. Mas são formas importantes para você se desenvolver e desenvolver uma melhor interação pessoal com a sua equipe. E buscar mais informações sobre relacionamentos profissionais, formas de se trabalhar em equipe, né? Porque a gente pensa que a gente não trabalha sozinho, então ter mais conhecimento de como é que esse trabalho em equipe pode melhorar os resultados. Eu acabo dando curso sobre gestão de equipes, muitas vezes, porque é importante para os resultados, porque isso aumenta a motivação dos profissionais, os resultados são maiores. E gestão de conflitos, que é importantíssimo, né? São todas áreas que estão relacionadas com as relações interpessoais, que o gestor pode buscar conhecimento, formação, capacitação, mas os membros da equipe também podem fazer. Afinal, o companheirismo, as relações de trabalho, essas relações entre os colegas de trabalho, é responsabilidade de todos também. E aí, para acabar, eu prometo, quando falamos de motivação, qual que é a competência que nós estamos falando? Qual que é a competência que é preciso se desenvolver quando se fala de motivação? Alguma dica? O que vocês acham? Qual que é a competência importante que esse gestor precisa ter quando ele está falando de motivação? Nenhuma dica? Nenhuma sugestão? Então tá bom. É a liderança. A competência profissional que esse gestor precisa se desenvolver para que ele consiga alcançar essa motivação, tanto dele quanto da sua equipe, é a competência e a liderança. Então, é aí que o profissional começa a trabalhar. Ele tem um problema, que é a falta de motivação. Difícil. Agora que você sabe, Mai, é difícil ou é fácil? Quando a gente tem um problema, então a gente começou a nossa aula falando de um problema. As pessoas estão desmotivadas. Também não sabia, Fê? Poderia ter outras competências? Poderiam, mas essa é a principal.
tá? Então, eu tenho um problema, a minha equipe anda desmotivada. O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso buscar para encontrar a solução, me desenvolver para poder ajudar esse problema, enfrentar esse desafio? Buscar informação, aprendizado da competência e liderança. E como eu disse, a competência, ela só passa a ser real quando a gente coloca em prática, tá? Então, né, para nós que quisermos ter sucesso como gestores públicos, a gente precisa desenvolver a competência e a liderança, ela é muito importante. É difícil, mas a liderança, ela é uma das competências mais abrangentes que um profissional precisa desenvolver para ser o gestor, mas para se pensar em gerenciar uma equipe, né, e ter os resultados, ela é a mais importante e ela é mesmo muito difícil. Ela é muito difícil. Então, o que, que a gente precisa fazer? Ó, aí é uma dica, Mai. Se você acha que ela é difícil, é nela onde você precisa focar para o seu processo de desenvolvimento. Outras também, tá? Porque depois a gente vai falar no dia primeiro sobre competências de forma geral. E aí vocês vão entender como elas se complementam. Tá? Um gestor não pode ter só a competência, liderança e desenvolvimento, ele precisa ter outras também. E aí, estrategicamente, a gente vai fazer essa análise de competências para os gestores públicos. A liderança, top 10. Deve ser a número 1 das competências para o gestor desenvolver. Então, se você acha que é difícil, essa é uma grande dica. Foque na competência e liderança, tá? Pessoal, hoje a gente se estendeu um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Amanhã a gente tem mais uma live às 19 horas, né? Amanhã nós teremos a nossa 7ª e penúltima live. Eu estou procurando o link para deixar aqui para vocês se inscreverem para o dia 1º. Amanhã eu vou dar uma live que hoje eu acordei pensando nessa, que eu queria muito falar sobre isso, eu vou dar amanhã. Não percam a nossa 7ª live às 19 horas, tá? E eu deixo só colocar aqui para vocês o link para que, caso vocês ainda não tenham se inscrito para o curso, para a aula do dia 1º de fevereiro, às 19 horas, para que vocês se inscrevam, tá? Ó, já peguei aqui. Só um minutinho, link. Para o compartilhamento. Esse é o link para a nossa aula do dia 1º de fevereiro. Só poderá participar dessa aula do dia 1º de fevereiro se cadastrar, tudo bem? Como que você faz esse cadastro? Você insere o seu e-mail no link e aí você vai receber o acesso para a aula do dia 1º de fevereiro. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E eu vejo vocês amanhã às 19 horas para a nossa 7ª live, tá bom? Um beijo, boa noite para vocês e até amanhã.